Segundo bloco do Fluminense Debate, a presença fantástica do nosso correspondente internacional em La Bombonera, o internacional Marcelo Vieira, com seu boa noite, seus comentários e sua avaliação como testemunha da grande vitória tricolor na Argentina. Boa noite a todos na mesa. Já tinha um bom tempo que eu não estava aqui presente entre vocês nesse debate que me fez muita falta no momento que eu não estive. Todo lado do homem aqui que também estava e já falou muito bem. Eu, particularmente, Ricardo, eu ainda estou anestesiado por tudo que a gente viveu na Argentina. Você saía pela Avenida Corrientes, pela 9 de Julho, que são as principais do centro de Buenos Aires, e você só via camisas tricolores. Chegou ao ponto de eu estar descendo no meu hotel, encontro na frente, no hotel que estava logo à frente ali do Obelisco, no centro de Buenos Aires, 4 bandeiras tricolores penduradas na janela, o que por si só já evidencia o que foi a invasão do Fluminense na Bombonera. Eu já vou chegar aqui realmente descendo um malho. Ô, Léo, você vai me falar que o time do Fluminense não é essas coisas? Você chega aqui e fala, não, o Valência é o Pelé do Volância. Aí fala que o nosso ataque é bom pra caramba. O Deco e o Thiago Neves, tudo bem que você tem suas críticas com o Thiago Neves. Então vou deixar você ter suas críticas com o Thiago Neves. Para quem tinha Igor em 2008 e tem o Valência hoje em dia na volância, tudo bem, a gente não tem o Thiago Silva, mas esse time de 2011 tem mais potencial e eu particularmente, depois do que eu vi contra o Vasco, considero esse time de hoje melhor já do que o time de 2008. Então, coisa tá feia aí para você, meu filho, te vira. Leonardo Prazeres promete revidar dentro de instantes. Ficamos muito felizes com essa sensacional atuação do Fluminense em La Bombonera. Agora falaremos de algo nem tão agradável assim. O Fla-Flu de domingo, com a vitória rubro-negra por 2-0. Ricardo Almada, suas breves considerações iniciais a respeito da derrota tricolor para a Gávea. Merda pode falar, né? Pode, merda. a merda está liberada. O jogo foi uma merda. Eu já sabia que o jogo ia ser uma merda. O meu coração dizia lá de dentro, o jogo vai ser uma merda. E não tinha o jogo não ser outra coisa. Não pelo fato do Abel ter escalado uns caras lá que não são titulares. Não fui eu que falei. Vocês viram que eu estava de boca fechada quando o som surgiu. A merda ali não é se espalhou. ventriloquismo. Mas é o seguinte... Será que tem gente aí que está incomodado com a reserva? Será que tem gente que não disse que colaborava com a ideia do conjunto e hoje está sentindo o peso da não titularidade? Eu não sei, só estou perguntando. Tudo bem que cada um se sente à vontade onde quiser. Não estou mandando ninguém sair, muito pelo contrário. Tanto que eu acho que o momento não é esse, não é esse. Mas a atuação de domingo, soco na mesa, tirou a minha paciência. Mas eu não fiquei puto, só fiquei chateado. Por quê? Porque se eu ficar puto com aquilo, quando chegar na Libertadores eu morro do coração. E quem disputa campeonato sério para ganhar, não pode se deixar balançar por um resultado ridículo como esse. Um Flamengo desmantelado e falaram assim, mas vocês, como é que vocês não fizeram mais gol com o Ronaldinho fora de campo, com 1 a menos? Meu amigo, se você vir um jogo do Flamengo, você vai perceber que o Flamengo sempre entra com 1 a menos quando o Ronaldinho está em campo. O Ronaldinho não faz nada há muito tempo. Então, o Fluminense jogou contra 10 da Gávea o tempo todo. Agora, é bom deixar que os adversários ganhem na fase de grupo, para depois, na hora do mata-mata, vir no oba-oba. Aí vem que nem o Vasco veio, e eu não vou contar o final da história não, para não antecipar a tristeza aí do chororô da urubuzada, né? Marcelo Vieira, suas considerações sobre o Fla-Flu. A gangorra tricolor continua, devemos deixar esse resultado de lado e partir com tudo na quarta-feira, esquecendo o que aconteceu, sabendo da diferença entre os dois times, né? Enfim, o time que jogou contra o Flamengo, o time que jogará contra o Zamora, são times diferentes, enfim. Precisamos de sua avalizadíssima opinião a respeito. Eu, particularmente, eu acho que tem que saber separar as coisas. Fla-Flu aconteceu ontem, como o Almada bem registrou aqui, chateou, não deixou ninguém puto, concordo com você, mas chateou.
E o jogo de quarta-feira é uma coisa completamente diferente, os titulares voltam, o Thiago Neves infelizmente não estará presente, mas em seu lugar entrará o Rafael Sobis, que eu acredito tem uma atuação bem melhor do que a que ele teve ontem no Fla-Flu, inclusive tirando a paciência do Abel. O Abel ficou estressado ao ponto de tirar o Rafael Sobis no intervalo, e eu concordo com o Ricardo. Tinha jogador que estava correndo pouco ontem. Você não via o Rafael Moura se movimentar tanto quanto ele se movimentou no ano passado, ou então no início dessa temporada. Você via alguns jogadores com uma postura desinteressada para um jogo que era um Fla-Flu. Era completamente diferente de você perder para o Flamengo. Perdemos para o Flamengo, tudo bem, jogamos melhor grande parte do primeiro tempo. Mas quando o time estava com um a mais, precisava ter mostrado algo a mais, aquilo que não mostrou. E só um registro. Paulo Vitor virou quase um Zé Carlos ontem no jogo, né? O Paulo Vitor fez 2 defesas bonitas e virou um goleiraço. Isso deve ser, evidentemente, um resquício da nossa querida Fla Press, né? Um resquício de, digamos assim, aquela ponta tradicional de inveja de muitos anos, porque o nome Paulo Vitor, evidentemente, lhes traz os piores pesadelos possíveis. Sérgio Trigo, nosso escritor, cronista e comentarista, fará as vezes de engenheiro sanitário. Dada a merda proposta por Ricardo Almada, caberá a ele destrinchar essa merda. O Fla-Flu, Sérgio Trigo. Olha, o termo escatológico resume bem o que foi a tarde de ontem, né? A tarde e noite de ontem. Agora, diferentemente dos amigos Ricardo e Marcelo, eu fiquei muito contrariado. Eles ficaram chateados, eu fiquei muito pé da vida. Que, pô, o Fluminense não pode perder para o Flamengo da maneira que perdeu ontem. O Flamengo entrou em campo ontem com um amontoado de jogadores catados na esquina. O Flamengo ontem não tinha 8 ou 9 dos seus principais jogadores. Com a ressurreição de Kleberson, né? É uma brincadeira o time do Fluminense se sujeitar a uma derrota dessa. O Fluminense é muito grande para isso. Eu assisti essa semana uma entrevista do nosso presidente, do Peter Sinsen, a um repórter da imprensa, da grande imprensa, na qual o repórter perguntou a ele em dado momento se ele se sentia mal na condição de presidente. E ele disse ao repórter, ele respondeu, a entrevista foi excelente, recomendo a todos, ela está disponível aí no Esporte Interativo, ao Jorge Cajuru, e o presidente Peter Simpson disse que tem momentos que ele gostaria de se demitir do cargo, principalmente nas derrotas em clássicos. Eu ontem tive essa sensação, me deu vontade ontem que saísse todo mundo. É óbvio que eu não quero aqui desconstruir o que está feito, o que está bem feito, mas a derrota de ontem para mim é emblemática. Era o momento de afundar o Flamengo no campeonato. Eu não consigo entender por que se poupa um jovem de 18 anos, um jovem de 19. Eu realmente não consigo entender. Eu tenho uma certa dificuldade com esse negócio de poupar jogador. Eu acho que alguns devem ser poupados sim. Agora, por que determinados jogadores ontem não estavam em campo? Ninguém vai conseguir me convencer disso. Até mesmo porque no sábado passado, contra o Duque de Caxias, estava todo mundo lá. E o jogo seguinte era contra o Boca na Bomboneira. Por que ontem o time não esteve em campo? O Fluminense joga quarta-feira contra o Zamora. Se está com medo do Zamora, é melhor nem ir a campo quarta-feira. Sabe? Então, é uma derrota que eu não aceito. Eu acho inaceitável a forma como o Fluminense se apresentou em campo ontem. Era um bando, e aí eu vou usar a expressão aqui do Léo Prazeres, que já se referiu ao time em outras oportunidades, como um bando. Ontem tinha um bando em campo. Sabe, não tinha uma jogada, não teve nada, o Fluminense não construiu nada e facilitou a vitória de um amontoado de jogadores que o Flamengo botou lá em campo. Era a oportunidade que o Fluminense tinha de matar um rival na competição. Mas, Trigo, apenas uma ressalva ao que você está colocando. Quanto a poupar os jogadores, o Thiago Neves, ele não tinha condição de jogo, não tenho dúvida, Marcelo. Quando você tem um jogador, desculpa até te interromper, claro. Desculpa que eu já te interrompi, mas quando você tem um jogador como o Thiago Neves, que está numa situação como está, aparentemente tem uma lesão, então quem sou eu para questionar se o jogador tem uma lesão ou não? Acredito que tenha. Que se poupe o Thiago Neves. Agora, está todo mundo lesionado? Porque quando você fala do garoto de 18 anos, ao menos no meu inconsciente, veio o Wellington Nem, o nosso Messi de Xerém, como a torcida já vem cantando, e o Wellington Nem, ele também já vinha reclamando de estar sentindo um problema. Mas sabe o que eu acho, Marcelo? A gente está criando um conceito ilusório que o Fluminense tem 2 times. Está muito claro que não tem. A gente tem um time de razoável a bom e alguns reservas. O Fluminense não tem 2 times e ponto. Vamos parar com isso. E aí, em alguns momentos, parece também que os próprios jogadores se respaldam nesse conceito para não irem a campo.
Sabe, ontem o Fluminense jogou sem o Bruno, sem o Carlinhos, sem o Deco, sem o Fred, sem o Wellington Nem, sem o Thiago Neves, e o Valencia ficou no banco. Não sei se por opção do treinador, não sei. Eu não sei se o Valencia é titular, se não é, por mim deveria ser. Eu não sei se é, dada a boa relação, a relação de confiança que o treinador tem com o Edinho. Eu não consigo entender o que fazia essa turma toda fora do jogo de ontem. Trigo, mas hipoteticamente, vamos trabalhar com a possibilidade de no jogo desse final de semana, o Fla-Flu, que era um jogo que mal ou bem o Fluminense já está na final do Campeonato Carioca, na Taça Rio ele está apenas a 3 pontos do segundo colocado, mesmo com a derrota, ou seja, tudo indica que com o caminhar do campeonato o Fluminense vai se classificar sem maiores problemas. Se coloca um time titular, um jogador como um Deco, como um Fred, sente, machuca por 2, 3 meses e perdemos eles pela Libertadores. E eles não podem sentir quarta-feira? Desculpa, podem, Marcelo, eu tenho um conceito, Fla-Flu, eu quero ganhar até na chapinha, no peteleco, na purrinha, sabe? O Fluminense, o Fla-Flu está completando 100 anos. Para mim o Fluminense é muito grande, eu quero ganhar o Fla-Flu sempre, em qualquer oportunidade. Ontem a gente tinha uma excelente oportunidade para ganhar um Fla-Flu. O que entrou em campo ontem de vermelho e preto foi uma das piores formações que eu já vi o Flamengo colocar em campo numa partida contra o Fluminense. E a gente não conseguiu ganhar o jogo. E só para finalizar, e aí eu vou até largar o microfone que eu já falei demais, que dia joga o Lanzini? Porque no dia que não joga Deco, não joga Thiago Neves, também não joga o Lanzini. Que dia que ele vai jogar, então? Contra quem? Contra que adversário? Qual é o dia do menino a campo? No aspecto Lanzini eu concordo com você, porque o Lanzini, ele no jogo contra o Boca, ele estava relacionado no banco de reservas, ou seja, teoricamente ele é reserva. Vai jogar os reservas no final de semana e o Lanzini passa a ser reserva dos reservas? É curioso. Isso aí eu concordo nesse aspecto com você. Mas eu volto a bater nessa tecla. Tudo bem, o Fla-Flu é emblemático, ano do centenário do Fla-Flu, concordo com você. Contudo, era um jogo menor e, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho. Não digo que você não esteja sendo racional. Dentro da sua racionalidade, a gente tinha que estar jogando o Fla-Flu de ontem com o time titular. Mas eu apelo um pouquinho para essa questão da razão e da emoção. Era um jogo depois de uma batalha estressante na Argentina. Quem viajou, o Ricardo viajou, sabe como é cansativa a viagem. É uma carga emocional muito grande que aí a comissão técnica ela optou por não estar colocando esses jogadores em campo. Tem uma carga emocional do jogo na Bomboneira, mas se a viagem é motivo, então não pode mais ir a Salvador, não pode mais ir a Belém, não pode mais jogar fora do eixo de São Paulo. Porque a viagem a Buenos Aires, essa eu já fiz algumas vezes, essa é daqui e ali. Né? E a turma é muito bem paga para estar em campo, o negócio lá está em dia. Então, assim, eu acho que eu me bato um pouco nesses conceitos. Eu não aceito muito esse negócio que tem hoje em dia, que o jogador não pode jogar toda hora. Enfim, eu já vou fazer 40 anos daqui a pouco. Eu sou de outro tempo. Eu via jogador jogando quarta e domingo, em cada campo, em cada buraco, sabe? E a turma estava lá quarta e domingo. Então eu não consigo entender porque hoje uns caras que ganham uns salários vertiginosos, e aí não vou nem entrar no mérito se é justo, se não é, enfim, tem alguém que pague, tem alguém que receba. Dá para jogar quarta e domingo, por favor. E, na boa, perder Fla-Flu, entregar um Fla-Flu. O problema não é perder o Fla-Flu. Perder o Fla-Flu quando a gente joga, o adversário é melhor, o juiz rouba. Beleza, perdemos o Fla-Flu. Ontem, nós entregamos um Fla-Flu dos mais ganhos de todos os tempos. Eu fico profundamente chateado. Perder Fla-Flu, para mim, é um negócio que me incomoda, até por tudo que cerca um Fla-Flu. Até porque no dia seguinte, tu abre o jornal e está escrito lá, Guerreiros, não sei das quantas. Sabe? Até por tudo que cerca um Fla-Flu. Me faz um mal danado. Enfim. E seria muito importante também, claro, tem a questão de razão e emoção que o Vieira bem lembrou, mas ontem, matematicamente, a vitória tricolor seria fundamental para alijar qualquer possibilidade do Flamengo chegar, inclusive, às semifinais da Taça Rio, que seria a hora de matar o rival. Ele tem ódio, ele mostra seu ódio pelas coisas e pessoas. Léo Prazeres, o que você odiou no Fla-Flu? Fala também de alguma coisa de amor para a gente fechar esse bloco. Cara, não vou falar de amor, que lembra Wagner Love e eu odeio Wagner Love, né? Então não vou ficar de Love. Eu gosto muito da Vânia Love. Vânia Love, eu te amo, tá? Cara, sinceramente, cara, assim, ficou legal que desse lado da bancada agora ficou a pessoa que tem ódio. Eu, como Sérgio, tenho ódio de perder pro Flamengo. Cara, eu não suporto perder pro Flamengo, nem porrinha, nem jogo de carta, nem nada. Perder pra flamenguista em videogame, nem nada, na Win Eleven lá, videogame, nada disso. Eu odeio o Flamengo, então eu acho um absurdo o Abel Braga ter Lanzini no banco e colocar esse lixo desse Wagner. Esse Wagner é horroroso. Eu tenho ódio desse Wagner eterno. Esse cara é muito ruim. Ele me coloca Wagner e Souza no meio campo. Cara, ele tá pedindo pra ser zoado. Ele apelou.
Não, cara, na moral, isso não é ser corneta, não. O Wagner é muito ruim, ele é horroroso. Wagner e Souza no meio campo é pedir para perder o jogo. Eu não aceito isso, Abel. Você errou de novo. Perdemos o jogo porque você abelou mais uma vez. E na Bomboneira você abelou também. Em vez de colocar o Lanzini em campo, você colocou Edinho. Você retrancou, você mostrou a sua abelice. Então, Abel Braga, mais uma vez você está abelando. Se continuar assim, a coisa fica feia pra gente, hein? Fica muito feia, hein? Isso não é nem corneta, isso é uma vuvuzela, né, Léo? No próximo bloco, a apresentação do time do Zamora, feita por Sérgio Trigo, o debate dos nossos analistas e, acredite se quiser, a presença de Mr. Catra. Daqui a pouco a gente retorna.